Olá, eu sou o Felipe. Vou estar passando aqui um racional de como que eu utilizo o gradiente linear junto com o sistema e também outros aplicativos para estar fazendo essa montagem de posição. Então, no dia de hoje, que eu gravei esse vídeo, dia 19/9, então vou explicar aqui os parâmetros que eu gosto de olhar e como que eu analiso isso para fazer a montagem de posição. Então, no dia de hoje, abriu com os juros aqui bem estressado. Como podemos notar, bancos estrangeiros já logo aqui na abertura mostrando um apetite vendedor, depois o estrangeiro passou para compra, depois virou vendido. A agressão do índice bem vendedora, o quilo também. Então eu tenho outros fatores para que eu possa montar essa posição na venda antes da abertura, porque aqui está fechado, eu não tenho o parâmetro das ações para poder fazer essa montagem de posição. Então tem outras análises que eu utilizo, mas aqui basicamente foi por causa dos juros e essa movimentação que estava puxando o mercado para baixo. Então eu vou soltando aqui e vou comentando sobre. Então basicamente eu utilizo um gradiente linear em micro lotes, e para quem quer operar também em micro lotes e diminuir a sua alavancagem para não ficar tão exposto ao mercado com um lote cheio, então lá na 4XC, vou deixar o link aqui embaixo para se cadastrar. Então utilizando o micro lote, fica bem mais fácil você ter um range que nem aqui para poder operar, né? Então você tem um range bem alto por causa que você está operando microlote, e mesmo assim dá um resultado legal, porque que nem no gradiente linear você fica bem posicionado. Então aqui ó, já podemos notar que as ações que foi abrindo, a gente vê que já começa uma movimentação para o lado vendedor, né? Então nisso já vai criando um lado, né, um viés mais vendedor, os juros aumentou também. Então eu vou estar puxando a minha câmera aqui e vou diminuir ela para que a gente consiga ver exatamente a basket aqui, que é bem interessante o comportamento dos players, né? Então basicamente essas oscilações, eu estando para o lado da maior probabilidade, juros altos, as ações de maior peso na venda, e nisso, então essas oscilações com o gradiente linear, ele é muito bom, né? Então, porque você vai estar por uma tendência maior de baixa, e essas oscilações que acontecem para cima, mesmo você tendo um range bem grande para trabalhar, bem leve, desalavancado, você fica bem tranquila na operação. Então nisso os juros começou a aumentar e bancos estrangeiros vendendo aqui, enquanto pessoa física aqui eles compram. Então aqui eles começam a querer comprar. Então eu, no caso, estou vendo no sistema que bancos estrangeiros estão vendendo e juros está puxando para cima, e as ações está com uma sensibilidade na venda. Então as pessoas ali que não tem essa visão, tá olhando aqui e vendo esses movimentos do mercado, só que é o market maker fazendo o preço subir, e eles compram aqui porque deixou um martelo no fundo e tudo mais, só que não vê que a intenção maior é na venda, né? Então às vezes acaba puxando bem expressivo aí para baixo e estopando essa galera que coloca o stop aqui. Então a gente já começa a ver aqui a basket bem agitada, e nisso a gente vê ó, Credi ó, vendendo toda a basket, ó. Então ó, Credi vende toda a basket, e a pessoa que estava vendo um doji, outro doji, esses pavis, eles começam a ser induzido, porque opa, o player defendeu, só que aqui a gente vê, pô, Credi vendendo. Quem fez o movimento de alta aqui foi o market maker junto com as pessoas físicas, enquanto o banco estrangeiro estão vendendo. Então essa é a vantagem de ter um sistema que realmente mostra o fator do que está acontecendo, né? Então você tem uma vantagem ali
absurda, né? Então, você vê a Credi ali vendendo mais, então puxa bem o preço lá. Então, eu que faço uma montagem de posição, essas oscilações que puxam o mercado um pouquinho para cima é vantajoso para mim. Então, eu não preciso ficar, será que eu coloco meu stop aqui? Então, eu monto uma posição para uma direção, para onde tem a maior probabilidade. Aí, o que o mercado faz? Olha lá, desce, stopa a galera, depois volta. Olha lá, a Credi vendendo de novo a basket. A Credi aqui vende de novo a basket e já faz um recuo no mercado. Só que, como eu estou vendo isso, eu não preciso ficar me preocupando em ter um stop praticamente técnico aqui. O meu stop é muito, vamos dizer assim, difícil de pegar, porque ele tem que subir tudo isso daqui sem voltar nada. Então é algo muito confortável, só que tem que ser feito da maneira correta, com uma maneira mais profissional, porque se o mercado vem estourando para cima, eu tenho um valor X aonde eu vou estopar, porque eu vou estar olhando no sistema, porque pode o mercado virar, que nem se aqui pessoa física está vendendo, vende, e eles viram o mercado e o mercado estoura, eu tenho que ter o meu stop definido. Então eu já sei aonde que eu vou estopar, o motivo que eu vou estopar, e se chegar lá, eu tenho que chegar e estopar. Mas é uma probabilidade mínima. Então, nisso eu já trabalho sempre com a probabilidade de dar esse erro. Então, sempre operar pensando qual seria o erro, porque o fator do acerto você já sabe. Se eu estou a favor de tudo e o mercado ir a minha direção, é o correto. Mas e se ele vier contra? Eu tenho que ter já um stop, um número financeiro onde eu vou estopar, né? Então, isso daqui ele é muito bom, porque você tá com a probabilidade do mercado, tanto que o mercado ele oscila, então se o mercado oscilar, ele vai te pagar, e mais o sistema que vai estar mostrando a direção ali para você ficar posicionado e tranquilo nela. Então, a gente vê que Credi continua ainda vendendo aqui, os juros aumentando um pouco. Então, olha lá, Bradesco agora veio mais, então a AGR índice ali puxou mais para baixo também. Então, eu não preciso... nessa hora eu abri o Discord ali, mas não vai atrapalhar muito. Então, você vê esse movimento. Merrill entrou, JP Morgan entrou um pouco. Então, conforme vai subindo o preço, aqui, vai subindo o preço, para mim é melhor, porque eu estou vendo o player aqui vendendo, eu estou vendo que ainda o juros está estressado, e que o mercado, se ele oscilar ali para cima, para mim eu monto uma posição um pouco mais expressiva, um pouco mais pesada, não tão pesada porque eu vou estar em microlote, e nisso o meu financeiro ali, quando ele vem para a direção, que é onde eu estou posicionado na venda, ele me paga mais. Então isso é bem tranquilo de se operar. Então aqui o mercado começa a dar uma puxadinha para cima, começa a puxar um pouco para cima, só que ainda que nem eu estou vendo no sistema aqui, ó, puxando para cima, estou vendo aqui puxando para cima, estou vendo aqui puxando para cima. Só que ainda o mercado está com os juros bem positivo e as agressões no índice bem negativa. E outra também que eu fico olhando é esse aplicativo aqui, onde eu consigo monitorar em toda a basket, e eu consigo controlar o tanto de candles que eu quero ver aqui. Então eu altero aqui nos últimos 5 minutos da basket inteira
como que está se comportando. Então, se esse movimento aqui de alta, ele vai impactar em cima dos vendedores, eu vou olhar aqui na soma ponderada. Então, eu fico alternando aqui o tanto de cálculo que eu vou estar vendo na soma ponderada global, que eu gosto de deixar no 2, porque se em toda a basket estiver subindo forte nos últimos 2 candles, me mostrando aqui 60, 70, 80%, vamos dizer assim, 80% dessa soma inteira, eu sei que o mercado pode reverter. Então eu estava olhando e o mercado ainda estava negativo. Então nisso eu mantive a minha posição bem tranquilo na venda, né? Então é um outro fator também que eu gosto de olhar e ficar acompanhando. Então o mercado ele vai trabalhando ainda, a gente vê ali, ó, passando aqui na basket, JP Morgan, Credi, Merrill, Citigroup, todo mundo aí, ó, numa intenção maior vendedor, né? Então eu olho só a coluna da venda. Para mim não interessa o agressor, eu olho só o player passando em toda a venda, né? Então o robô, que nem, ó, Credi aqui, robô da Credi passando na venda. E eu não vejo ninguém passando na compra aqui. Então ele já vem, lá, já vem me pagando, e o financeiro, como eu opero bem baixo, o financeiro praticamente quase não fico negativo, porque eu estou pela probabilidade maior do mercado, né? Isso que é o interessante, né, de você fazer essa montagem de posição. Eu gosto quando o mercado ele oscila bem, ele oscila, sobe, vem, nossa, aí faz um financeiro muito rápido e um financeiro bem legal, e eu não estou alavancado, né, que é o mais importante. Então você consegue controlar o risco bem tranquilo. Então a gente vê que a força do Ibov continuou puxando para baixo, a GR índice puxando para baixo, paradoxo puxando para baixo, e eu fico ali tranquilo, sem ficar com euforia de ter que ficar aguardando se vai pegar meu stop ou meu take. Então é algo bem relativo do jeito que a pessoa gosta de operar. Eu gosto de operar assim, porque eu gosto mais de montar essa posição, ficar mais tranquila, ficar mais tempo nela. Lógico que eu olho se tem uma notícia relevante e tudo mais. Mas, diante a isso, consigo ter uma tranquilidade para estar operando. Bem tranquilo. E todo momento fico olhando. Então, força do Ibov, juros aqui, eu consigo ter, ó, começou a abrir o leque, ó, abrindo o leque de novo, abrindo o leque. Então eu vou tomando um parâmetro que eu não preciso a todo momento ficar analisando ou encontrando operações. Porque para mim aqui não importa se aqui tá fazendo um fundo duplo ou se tem as médias aqui. Eu só estou operando um lado do mercado onde ele está me mostrando a maior probabilidade, a maior intenção. Então aqui a gente vê o mercado subindo com o estrangeiro já virando para compra. Só que ainda juros para cima, força do Ibov para baixo, e também lá no aplicativo também mostrava muita venda ainda. Então nisso eu mantenho ali, fico tranquilo. Lógico que pode o mercado dar uma esticada bem expressiva, pode. Só que como eu estou fazendo esse grade, então o mercado, se ele sobe aqui, pega minhas ordens e volta, como esse gradiente ele tem uma função para multiplicar, então eu estou multiplicando a cada linha. Então é um multiplicador bem regulado, bem acertado, aonde qualquer oscilação ele me paga e eu já estou positivo. Não é um gradiente linear que vai sempre cada linha entrar na mesma quantidade. Então eu acabo utilizando esse tipo de gradiente, porque ele é muito... Sim, ele te paga melhor ali na questão da hora que ele volta, né? Então isso é muito importante, porque se você tá com o gradiente, ele fica aqui e volta
quantas vezes ele tem que voltar aqui para te pagar. Então aqui com o fator multiplicador, o microlote fica bem mais tranquilo para quando ele vier numa explosão, alguma coisa, um stop, um movimento bem brusco, ele pega as suas ordens, a hora que ele volta, pronto, você já está positivo aqui. Isso que é o interessante. Então aqui a gente continua, fica vendo que ainda a força do Ibov puxando para baixo, a GR índice puxando para baixo, o paradoxo puxando para baixo, e ainda continua aqui as vendas, né? Então as vendas é bem intensa, né? E aqui também olhando, a gente só consegue ver que as agressões, o interesse é bem mais vendedor, né? Então, ó, como que é, ó, veio, pegou, já tô bem tranquilo, não cheguei a ficar negativo. E nisso eu fico deixando até um valor que eu acho razoável, eu encerro, eu zero minhas posições. Então, é algo que é bem vantajoso, porque a probabilidade do gradiente é muito grande, mas a probabilidade de você estar olhando o sistema aumenta ainda mais a assertividade. Fica bem confortável de se operar junto com o microlote. Então, para quem está operando no índice, um contrato de índice aqui custa 23 mil e você está operando ele que só pode operar um. Você fica bem alavancado para fazer esse tipo de operação, né? Então é bem ruim fazer isso com o lote cheio. Lógico, dependendo do tamanho do capital, dá para fazer tranquilo, né? Mas eu prefiro fazer com microlote porque praticamente o conforto, tanto da operação, conforto psicológico, ele é o que manda para você ficar na operação aqui, né? Então, se você está muito pesado, ver o estrangeiro aqui já passando bem expressivo na compra, você já quer, eu quero sair dessa operação. Então, é algo que o microlote ele proporciona isso, né? E o sistema atrelado junto fica muito confortável. Então, eu gosto de operar bem leve. Eu não fico me importando num valor financeiro alto para ficar arriscando meu capital. Eu gosto de operar leve para fazer o certo, fazer o correto e ter a probabilidade de estar todos os dias praticamente positivo, né? Então, isso essa é a vantagem. Então, ó, já deu para ver que o mercado subindo aqui, Morgan vendendo a basket. Os juros aqui, ó, não cai bem expressivo. Uma coisa interessante que aconteceu, que a força do Ibov saiu aqui de 200, né? E ela deu uma esticada lá em cima. Então, isso daqui não foi um erro do gráfico nem nada, porque na Vale aconteceu algum player, né, ali agrediu o mercado, que se eu voltar aqui a gente vai ver. Então a gente tá vendo aqui, ó, que não tá nem um bi de agressão, e do nada aqui na Vale o player compra muitos contratos e ele acaba indo aqui para 10 bi de agressão na Vale, né? Então eu creio que foi, acho que um stop, uma realização, algo desse tipo, porque o preço ele não explodiu para cima, porque a Vale detém de 16% de toda a composição do Ibov, né? Então, olha lá, o mercado já bateu para 10 aqui, ó. Bateu para 10 e explodiu para cima. Então, olha lá, o paradoxo também aqui explodiu para cima, porque os dois estão atrelados. Então eu sei que houve uma agressão muito forte em cima da Vale. E certamente olhando no mesmo time, eu vi que foi a JP Morgan que fez isso, né? Não sei exatamente, né? Mas olhando aqui, ela bateu de novo, ó. Foi para 29 bi, puxando o mercado para cima. Então, por isso que estando leve, você consegue, mesmo assim, você vendo essas agressões para cima, os juros aqui, você consegue manter a tua posição. Isso que é o interessante.
Então você deixa a tua montagem de posição quietinha e fica ali, vai fazer outras coisas, passa aqui, olha. Por isso que essa é a vantagem de estar operando assim, né? A Vale lá foi para 25 bi de agressão na compra, então puxou o mercado ali, o mercado sentiu essa compra da Vale, só que o cenário ele tá muito pesado para venda, então ele não pega uma tendência legal de alta. Então tem que ficar bem atento a esse fator também. Os juros aumentou de novo. Então é algo que tem que ficar de olho. Ó, depois deu uma acalmada, ninguém agrediu mais a basket, ficou lateral. Aí nesse exato momento eu já tava pensando em sair, porque já tava dando meio-dia, eu já tava calculando aqui mais ou menos esse range para querer sair, porque já tava praticamente batendo um... Não que tava batendo o meu valor aqui, mas por causa do horário, e hoje como não tinha drive, o mercado poderia ficar lateral e eu ficar preso numa operação aqui, então já decidi acabar finalizando o dia de hoje, porque já era meio-dia e o mercado ainda estava consolidado, né? Acho que foi por causa desse movimento aqui que ficou preso, que tentaram puxar o mercado para cima, com o mercado bem vendedor. Então eles travam, eles fazem um lado puxa para cima e o outro lado puxa para baixo, o mercado fica consolidado. E como não tinha drive no dia de hoje, aí eu preferi não deixar mais a posição em aberto e encerrar tudo, né? Então acabei encerrando tudo essa operação. Então é um racional pegando a maior probabilidade do cenário e operar naquela direção. Então se eu pegar aqui o dia de hoje, então a direção que ele tomou foi vendedor. Então se eu tivesse mantido a minha posição, eu teria subido carregado e ter feito um bom valor financeiro, porque eu operei do lado da venda, né? E conforme oscila para cima, melhor para mim. E essa correção ele ajuda bastante. Então é isso aí. Espero que deu para entender um pouco do racional, de como que eu penso, como que eu olho, como que é a montagem de posição, o conforto de operar microlote ali. Isso é muito bacana, muito legal. Então, você tem interesse, né? Tem os links aqui embaixo para criar a conta, operem lá, que é muita vantagem que você tem de não ficar alavancado, e a alavancagem é o que acaba prejudicando quem está operando os derivativos. Então, gostou aí, dá um like, segue a gente e é isso aí, valeu, tamo junto.